Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao seu programa Escola Bíblica Dominical. Obrigado por sua companhia. Que Deus abençoe você e toda a sua família através desta programação. Estamos no ar para todo o Brasil através do canal no YouTube, Rede Brasil Oficial, e pelo Spotify da Rede Brasil. Aqui no Recife e região metropolitana através do canal 14 e em todo o estado pelas repetidoras da Rede Brasil. Hoje estudaremos a 12ª lição com o tema O Banquete de Esther, Denúncia e Livramento. E para comentar esta lição, contamos com a presença do evangelista Sóstenes Pereira. Pai do Senhor Ministro, é um prazer tê-lo aqui conosco novamente. Amém, pastor. É uma satisfação também estar aqui convosco. Está conosco o evangelista Alessandro Barreto. Pai do Senhor, irmão Alessandro. A paz do Senhor, pastor Nando Jackson. E também aqui o auxiliar e professor irmão Jonas Santana. Pai do Senhor, irmão Jonas. Paz do Senhor, pastor Nando Jackson. Nesta lição, veremos o significado dos termos banquete, denúncia e livramento. Explicaremos como se deu os 2 banquetes oferecidos pela rainha Esther ao rei Assuero e a Amã. E, por fim, elencaremos a denúncia de Esther e a sentença de Amã. Evangelista Sóstenes, o senhor poderia, por favor, ler o texto áureo desta semana? Pois não, pastor. O texto áureo nos diz: como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. A tudo quanto quer o inclina. Provérbios, capítulo 21 e o verso de número 1. Evangelista Alessandro, qual a verdade prática desta semana? Pois não, pastor. Diz assim: devemos reconhecer as autoridades humanas, mas não podemos atribuir-lhes um poder acima do que elas têm. Há um Deus no céu. Irmão Jonas, quais os objetivos da lição desta semana? Os objetivos da lição são 3. Descrever o banquete preparado por Esther e a denúncia proferida por ela. Remontar o contexto que desdobra a fúria do rei contra a injustiça. E terceiro e último, refletir a respeito do grande livramento providenciado por Deus. A leitura bíblica em classe para a lição de hoje está em Esther, capítulo 7, versículos do 1 ao 10. Acompanhe conosco. Vindo, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Esther, disse também o rei a Esther, no segundo dia, no banquete do vinho: qual é a tua petição, rainha Esther? E se te dará. E qual é o teu requerimento? Até metade do reino se fará. Então respondeu a rainha Esther e disse: se, ó rei, achei graça aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, dê-se-me a minha vida como minha petição, e o meu povo como meu requerimento, porque estamos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e lançarem a perder. Se ainda por servos e por servas nos vendessem, calar-me-ia, ainda que o opressor não recompensaria a perda do rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Esther: quem é esse? E onde está esse cujo coração o instigou a fazer assim? E disse Esther: o homem, o opressor e o inimigo é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. E o rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho para o jardim do palácio. E Amã se pôs em pé, para rogar a rainha Esther pela sua vida, porque viu que já o mal lhe era determinado pelo rei. Tornando, pois, o rei do jardim do palácio à casa do banquete do vinho, Amã tinha caído prostrado sobre o leito em que estava Esther. Então disse o rei: porventura, quereria ele também forçar a rainha perante mim nesta casa? Saindo essa palavra da boca do rei, cobriram a Amã o rosto. Então disse Arbona, um dos eunucos que serviam diante do rei: eis que também a forca de 50 côvados de altura que Amã fizera para Mardoqueu, que falara para bem do rei, está junto à casa de Amã. Então disse o rei: enforcai-o nela. Enforcaram, pois, a Amã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então o furor do rei se aplacou.
Queridos irmãos, estamos iniciando o seu programa Escola Bíblica Dominical, esta semana estudando a 12ª lição, que tem como título O Banquete de Esther, Denúncia e Livramento. Semana passada estivemos estudando a lição de número 11, que teve como título A Humilhação de Amã e a Honra de Mardoqueu. E naquela lição, só relembrando aos irmãos, estivemos estudando o capítulo 6 do livro de Esther, versículos 1 ao 14, e pudemos refletir semana passada no fato de Deus, a ação de Deus no fato de o rei lembrar da boa ação de Mardoqueu. O capítulo 6 tratou disso, aquele momento em que o rei perdeu o sono, e foi um momento que Deus utilizou para honrar Mardoqueu. Segundo, nós aprendemos como Amã foi chamado para honrar Mardoqueu. E terceiro, o autor traçou o perfil da síndrome do imperador. Esta semana estamos na lição de número 12, tem como texto base Esther capítulo 7, versículos do 1 ao 10. E sempre lembrando aos professores a importância de ler o texto antecipadamente. Não deixe para ler o texto, principalmente o texto base da nossa lição, já que essa lição desse trimestre, o texto é narrativo, é uma característica forte dos dois livros que nós estudamos, especificamente agora nesse segundo momento da lição desse trimestre, estamos estudando o livro de Esther. Então é importante que o professor esteja familiarizado com toda a história e também acabe se circunscrevendo ao capítulo que está sendo estudado. É claro que, como os irmãos já leram todo o livro de Esther, já sabem o final da história, é uma tendência natural de sermos impulsionados a já comentarmos o capítulo 8, o capítulo 9 e assim por diante. Mas é preciso que o professor esteja bem delimitado, delimite a sua aula tem que estar sendo trabalhada esta semana dentro do capítulo 7, versículos do 1 ao 10, que é o texto onde o autor trabalhará para desenvolver o tema da lição, que é o banquete de Esther, denúncia e livramento. Agora, eu gostaria de, antes de começar, queridos irmãos, o comentário da lição desta semana, pontuar três coisas que eu acho de grande relevância para a compreensão da lição desse trimestre. É claro que já estamos na 12ª lição, semana que vem já estaremos concluindo o nosso trimestre, mas é importante você atentar para estas dicas que estarão sendo dadas, porque elas servirão não só para o livro de Esther, mas servirão para todos os demais livros quando os irmãos se depararem com o texto narrativo. Em primeiro lugar, é importante que os irmãos entendam que toda a Bíblia é uma verdade básica, toda a Bíblia ela é inspirada, de Gênesis ao Apocalipse, é inspirado. O texto que nós estamos estudando nesse trimestre é um texto narrativo, e como texto narrativo, alguém pode perguntar, mas pastor, onde está a inspiração das Escrituras no texto narrativo? A inspiração das Escrituras no texto narrativo está justamente no fato da fidedignidade da narrativa, ou seja, aquilo que está narrado nas Escrituras é o que de fato aconteceu. E por que nós pontuamos isso? Porque há pessoas que, diante do texto de Esther, principalmente daquela lição que nós estudamos sobre a deposição da rainha Vasti, aí algumas pessoas disseram, não, é porque a Bíblia está puxando para o lado do homem, a Bíblia, de alguma forma, ele é machista. Olha, irmãos, quando nós fazemos essa assertiva acerca das Escrituras, estamos colocando em xeque a doutrina da inspiração. Precisamos compreender que a Bíblia é inspirada palavra de Deus. Segundo, nós precisamos compreender que o texto foi descrito, está sendo descrito dentro de uma cultura persa, predominantemente persa, e os agentes nessa narrativa são o próprio povo de Deus que está dentro do Império Persa. Então, muito da narrativa e também da lição que nós estaremos estudando hoje sobre a questão do vinho, está dentro de um contexto persa, de uma prática que poderíamos contextualizar e dizer o seguinte, que era uma prática não cristã. Então, a gente não pode exigir
de Assuero uma ética cristã. A gente não pode exigir do reino da Pérsia uma ética cristã, porque são contextos completamente diferentes. Então, quando alguém faz uma análise dizendo que o texto bíblico está puxando mais para o lado dos homens, ele está aplicando uma hermenêutica contemporânea a um texto que foi escrito há mais de 3.000 anos, e ainda levando em consideração que ele estará questionando a autenticidade e a fidedignidade do texto bíblico. Uma outra questão que é preciso pontuar eu preciso entender o contexto de onde o fato ocorreu. Como já falamos aqui, é o contexto persa. O povo de Deus está ali dentro do contexto persa, a ação de Deus está atuando pelo povo de Deus dentro do contexto persa. Nós aprendemos aqui em outras lições que há um pacto de Deus com Israel, e essa aliança de Deus com Israel é uma aliança incondicional, e Deus está mostrando através do livro de Ester que é o Deus que preserva por sua palavra e o Deus que é fiel por cumprir com a sua palavra. E uma terceira coisa que é preciso que nós compreendamos e nos lembremos, que aí os irmãos sabem disso, que é entender que o Novo Testamento é o nosso manual doutrinário. Sempre tudo que nós lemos à luz do Antigo Testamento, precisamos trazer para o Novo Testamento e ver qual é a orientação de Deus à luz de um Novo Testamento para a igreja dentro do contexto que está sendo trabalhado. Porque se não tomarmos cuidado, nós estaremos daqui a pouco interpretando Amã como um irmão na igreja, estaremos interpretando Amã como aquela pessoa que discutiu com você ou discordou de você, e estará dizendo que Deus vai efetuar o castigo sobre Amã, sobre seu irmão na igreja, quando na verdade, à luz do Novo Testamento, a Bíblia ressalta acima de tudo que a igreja deve viver em unidade. Em unidade, cada membro do corpo é um membro importante que soma para o corpo, além de sermos convidados, que é uma verdade do Antigo Testamento e reforçada do Novo, a não só amarmos a Deus, mas amarmos aos nossos irmãos, a cuidarmos dos irmãos da fé, e aos que nos perseguem, Jesus disse, ore por eles. E aqueles que se constituem inimigos da igreja, o que é que Jesus disse? Ame os seus inimigos. E nunca aquele sentimento de vingança, até porque Romanos 12 vai nos mostrar que a vingança não pertence a nós, mas pertence a Deus, e que tudo devemos colocar diante de Deus. Então, tendo dito isso, tendo feito esses esclarecimentos, então vamos para a lição de número 12, o banquete de Ester, denúncia e livramento. Evangelista Sóstenes, finalmente chegamos agora ao banquete, ao segundo banquete. Primeiro banquete, nós terminamos semana passada no primeiro banquete, o Amã muito eufórico, porque ninguém foi chamado senão ele, juntamente com o rei, para esse banquete maravilhoso. Saiu dali com toda a certeza de aproveitar, ter uma oportunidade para acabar com Mardoqueu, acabar com a vida de Mardoqueu. Falamos que o capítulo 6 foi uma reviravolta na história do livro de Ester, e agora nós estamos no capítulo 7, onde é o banquete, é o dia D. O dia D, de fato, o dia da denúncia. É verdade. O dia D e o dia L, o dia da denúncia e o dia do livramento. É sim, pastor. Inclusive, aproveito até esta oportunidade para felicitar o comentarista da lição pela abordagem cadenciada, e cada professor também que conseguiu manter cada episódio dentro daquele espaço de aula que foi dado, para que no dia de hoje chegássemos finalmente no ápice da história, que é o momento da denúncia e o momento do livramento. Então, se cada professor conseguiu chegar até aqui, hoje é o dia de realmente mergulharmos no assunto e percebermos aí o cuidado de Deus para com o seu povo, através do equilíbrio de Ester em denunciar, e também a sensatez
de Assuero de perceber que aquela mulher, a sua esposa, não estava falando qualquer coisa, mas ela estava falando com seriedade um assunto bastante grave que deveria ser relatado. O senhor falou do pastor Silas Queiroz, nós queremos até, em nome do nosso pastor, enviar uma saudação ao pastor Silas Queiroz, que esteve aqui conosco no Estudo de Professores, foi uma bênção, e parabenizar, né, pelo trabalho que foi realizado ali, o trabalho que foi realizado, né, a lição que foi escrita por ele, está muito bem escrita. Reforço tudo aí que o senhor falou, né, muito bem cadenciada, bem organizada. E, evangelista Alessandro, a lição dessa semana vai ser a lição, vamos dizer, como já falamos aqui, vai demonstrar o dia D, o dia da denúncia e do livramento que Deus dará ao seu povo no contexto do livro de Esther. Perfeito, pastor. E é muito interessante a gente observar uma informação central nessa história, digamos aqui. É que esse dia do livramento é, coincidentemente, o 7º banquete que aparece nesse livro, né? Nós temos a referência de 6 banquetes, onde havia o costume dos medos e persas se banharem no vinho e dedicarem sua vida àquilo que trazia prazer. Mas o 7º banquete é diferente, porque é o banquete de Deus, é o banquete do povo. No capítulo 1 do livro de Esther, versículo 3, versículo 5 e versículo 9, aparece aqui 3 banquetes. O primeiro banquete de 180 dias, 6 meses. Depois o segundo banquete de 1 semana, de Assuero com os líderes. O terceiro banquete é o banquete de Vasti com as mulheres. Mas quando a gente segue à frente, pastor, no capítulo 2, versículo 18, nós vamos ver aqui um 4º banquete, que é o banquete de quando Esther ela é agora colocada como rainha. E nos capítulos que se seguem, que é o capítulo 5, versículo 4 e o capítulo 7, versículo 2, mostram mais 2 banquetes. O primeiro banquete de Esther e depois o segundo. E aí completa o ciclo de 6 banquetes. Mas esse livro, pastor, no capítulo 8, versículo número 17, mostra que esse 7º banquete vai ser diferente. Vai ser o banquete em que os judeus vão comemorar o livramento que Deus deu a ele. Então, coincidentemente, 7 dentro da cultura judaica, para a gente não tem um significado simbólico, mas dentro da cultura judaica, 7 representa aquilo que é perfeito, aquilo que é completo. E esse livro vai terminar a história com esse banquete, que inclusive vai ser foco da próxima lição, já que essa está tratando do 5º e do 6º banquete. Mas eu fiz questão de fazer esse enredo histórico só para mostrar que é esse livramento que Deus vai dar. Ele vai culminar no 7º banquete, que é o conteúdo da próxima semana, do trimestre, que é o último. Mas eu acho que é interessante fazermos essa ligação, porque aqui nós vamos perceber a ação de Deus em livrar esse povo. E todos nós sabemos, vamos discutir aqui nessa lição de hoje, de que Deus ele proporcionou o momento certo, com as pessoas certas e no local certo. Tinha que ser no palácio do rei, tinha que ser na sala do banquete do rei, para que aquela arquitetura que foi feita, aquele plano que foi feito anteriormente por Amã, fosse destruído e o povo de Israel recebesse grande livramento, pastor. Então é algo maravilhoso, um contexto muito rico, tem muitos símbolos aqui dentro, certamente a gente vai aprender bastante com essa lição. Irmão Jonas, nós temos no início do capítulo ainda 2 grandes conflitos que permanecem. Primeiro, um conflito que pode dizer assim que é um conflito pessoal, conflito de Amã versus Mardoqueu versus Mordecai, primeiro conflito. E o segundo conflito é um conflito nacional que só vai ser resolvido mais à frente nas lições que nós estaremos estudando. Nesse capítulo 7, esse conflito pessoal ele vai ser resolvido. E é justamente, sem querer adiantar a matéria, porque nós vamos comentar, se dá justamente no momento em que Amã ele é levado e ele é enforcado por orientação do rei. Então, esse capítulo 7 é um capítulo que vai descrever a primeira solução desse primeiro conflito, Amã versus Mardoqueu, que vai servir de cenário para resolver o maior de todos os conflitos aqui desenvolvido no próprio texto, que é o conflito nacional, onde o povo que havia sido determinado por decreto que deveria ser exterminado, terá o seu livramento dado por Deus. Com certeza, porque Amã, ele vai morrer,
mas a consequência do ato dele fica, porque o edito real em nenhum momento poderia ser cancelado naquele momento. Então, o problema pessoal se resolve. O problema nacional, que é justamente cenário da lição número 13, que será trabalhado, aí vai precisar de um novo decreto, não anulando o anterior, mas simplesmente para os judeus agora se defender do decreto que entra em vigor. A Bíblia NVT, ela diz claramente que os 2 decretos entraram em vigor no mesmo dia. Um para atacar e outro, um para destruir os judeus e o outro para os judeus se defenderem. Então, são 2 decretos, são 2 formas de resolver. A gente vai ver agora um problema pessoal sendo solucionado, mas que vai se encaminhar também para resolver um problema de ordem nacional. Então vamos para a próxima tela aí, o mapa mental. Nós temos aí, irmão Jonas, a maneira como foi construída a lição, muito bem construída a partir do capítulo 7. Essa aqui o professor estudar direitinho não vai ter dificuldade nenhuma para fazer exposição. Não, pastor, e o autor da lição, pastor Silas Queiroz, ele colocou os verbos que estão ali no infinitivo, que faz referência aos objetivos de cada tópico de maneira muito perfeita. Observe a lógica da distribuição da lição. Primeiro tópico, o banquete e a denúncia. Qual o objetivo? Descrever o banquete e a denúncia como aconteceram. Para isso, ele faz da seguinte maneira, ele vai para os 3 tópicos, subtópicos. A instabilidade de Amã, o banquete do vinho e qual é a tua petição. No segundo tópico, o objetivo é remontar a fúria do rei contra a injustiça. Aí quando ele vai remontar como o rei se comporta naquele momento, aí ele vai responder justamente isso nos 3 subtópicos. A revelação do plano, o plano vai ser revelado, quem foi que fez isso, no caso de Amã, e a terrível reação do rei naquele momento, que a gente vai comentar no transcorrer aqui da aula. E por último, o objetivo principal é refletir o grande livramento. Aqui está aquele esquema pronto, né? O texto é lido, o texto é explicado e o texto ele é aplicado. E claro que no tópico 1, tópico 2, ele vai fazer a aplicação, mas o tópico 3 é a aplicação realmente geral da lição. Por isso que ele diz nos 2 subtópicos, né? A história da forca chegou ao palácio e ele termina dizendo: os ventos mudaram, já dando uma ideia de que Deus reverte os planos do maligno justamente a favor do seu povo. E o senhor falou aí de aplicação e o professor tem que tomar muito cuidado com a aplicação disso, né? Daquilo que nós já falamos inicialmente, para não dizer assim, não, Amã é o irmão fulano. E assim como Deus deu vitória ao povo, Deus vai me dar vitória. E daqui a pouco começa a criar uma rede de intriga dentro da igreja, a partir de textos do Antigo Testamento, porque não tem a sensibilidade de compreender que lições de fato nós poderemos extrair dessas narrativas. É claro que sempre haverá, Paulo fala em 1 Coríntios, sempre haverá problemas no meio da igreja, sempre existirão discórdias. Paulo diz isso no 1 Coríntios capítulo 3. Vamos aplicado à igreja. Agora a realidade da igreja. 1 Coríntios capítulo 3. Veja que Paulo diz, versículo 1 em diante, ele diz assim: eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como a pessoas espirituais, e sim como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. Veja que o termo que ele usa aqui, carnal, para a igreja, não é aquele mesmo sentido de carnal de uma pessoa desprovida de Deus. Ele está falando, utilizando o termo carnal como um sentido de imaturidade. Ele diz, como a carnais, como a crianças em Cristo. Ele continua, eu lhes dei leite para beber, não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar, nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. Porque se há ciúmes e brigas entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões humanos? Quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não é evidente que vocês andam segundo os padrões humanos? Quem é Apolo e quem é Paulo? São servos por meio de quem vocês creram,
e isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Ele diz, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Ou seja, Paulo trata essas questões como imaturidade na igreja. À medida que que vamos amadurecendo, isso vai diminuindo. À medida que não amadurecemos, isso vai se ir multiplicando. Mas isso em nenhum momento traz um contexto aqui de Paulo dizendo aí, olha, não se preocupe não, que esse que está com inveja de você, Deus vai tomar uma providência, Deus vai fazer descer, Deus vai colocar no leito. Não, Paulo manda resolver os problemas entre os irmãos, né, irmão Sóstenes? É sim, pastor. É importante que o crente, o aluno de escola dominical, ele cresça em maturidade, observando os textos bíblicos, sabendo respeitar o tempo que aquilo ali aconteceu, entender o contexto cultural que está envolvido naquela história, e entender que aquilo ali não é mito, são fatos reais, que têm comprovação histórica. Existem vestígios arqueológicos que comprovam todo aquele enredo que está narrado nas Escrituras. E o que é que ele deve aprender dali? Tirar os princípios morais, os princípios espirituais, não aplicando no seu dia a dia, dizendo, aquele ali é a Amã, aquele ali é a Assuero, aquele ali... Se criar esse contexto aí, a pessoa vai viver dentro de um contexto onde ele não vai saber lidar mais com a realidade e vai acabar desenvolvendo essa infantilidade espiritual. Veja o que Paulo diz em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículos 14 em diante. Paulo diz assim, abençoe aqueles que perseguem vocês, abençoem e não amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não paguem a ninguém mal por mal. Procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito, a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Faça o contrário. Se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber, porque fazendo isto, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Versículo 21, não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com um bem. Então, evangelista Alessandro, primeiro precisamos entender que aqui em Esther é um livramento nacional. Estamos falando de Deus dando um livramento a uma nação. Com relação a relacionamentos pessoais, Paulo aqui já mostra normativamente aquilo que já vem sido desenvolvido também ao longo do Antigo Testamento, mas de maneira muito mais ampla e muito mais objetiva a partir do Sermão do Monte, e aqui o apóstolo Paulo interpretando, vamos assim dizer, aplicando os princípios do Sermão do Monte à vida prática. Então, você não pode fazer essa parametrização de dizer assim, Deus vai destruir, Deus vai fazer aquilo, quando na verdade a orientação do Novo Testamento, que é o nosso manual doutrinário, nos orienta a seguir por outro caminho. Perfeito, pastor. Existe uma regra básica dentro da hermenêutica que diz que nós devemos interpretar o texto à luz do seu contexto. E quando a gente olha para o livro de Esther, o que entendemos como contexto remoto, o que é o contexto remoto? É aquilo que está nas proximidades do versículo que nós vamos analisar. Aqui nada tem a ver, pastor, com querelas, com discussões entre irmãos. Até porque Amã é um inimigo do povo de Israel. E eu não tenho o meu irmão como inimigo. Nós podemos ter divergências de opiniões, de pensamentos. Em alguns momentos a gente pode até ir para um caminho, um para o lado e um para o outro, como aconteceu com Paulo e João Marcos, né? Foi comum. Houve um momento em que não se entenderam. João Marcos foi para um caminho junto com Barnabé, o seu tio,
E Paulo foi para outro caminho com Silas. E lá na frente eles se reuniram. E isso foi até bom, pastor, porque há quem diga, há um estudioso chamado de Merrill, ele diz que é nesse período que Marcos vai ficar próximo a Pedro. E aí há toda uma construção, inclusive, do Evangelho de Marcos, né? Ele vai receber maturidade do apóstolo Pedro ao ponto de produzir um evangelho. Então veja que essa separação entre irmãos, de fato, foi alguma coisa pessoal, porque o texto diz que houve não pequena discussão, mas depois se resolveram, estavam lá juntos. Então isso é uma coisa. Aqui no livro de Esther, outra completamente diferente. Como eu falei, Amã aqui, os agagitas, né, são inimigos ferrenhos de Israel. Eu acho, pastor, que se alguém quiser, no máximo, não vou dizer forçar o texto, mas tentar fazer uma aplicação, seria em relação aos inimigos externos à igreja e não apontando para alguém que esteja dentro do ciclo cristão. Seria, por exemplo, hoje, nós sabemos de que Amã, como o Egito, como a Babilônia, pode ser utilizado como um símbolo do mundo, que é oposto à igreja, que se levanta contra os princípios bíblicos. Veja que lá atrás, na lição que nós estudamos, Amã disse assim: este povo é teu inimigo, eles andam em uma lei diferente da nossa. E a igreja é assim, a igreja é vista hoje, podemos assim dizer, fazendo uma comparação aqui, como alguém que vive uma lei diferente da lei do mundo, e por isso é perseguida, por isso ela é feito leis contra ela, como acontece aqui no texto de Esther, não é? A gente vê o Amã com seu subterfúgio usando as leis para prejudicar o povo. Então isso não tem a ver de um irmão com o outro, mas sim, no máximo, no entendimento bem distante, mas que pode ser aplicado, uma luz do mundo que se levanta contra o povo de Deus. Aí sim eu posso aplicar, mas não, como o senhor falou, de forma estrita em relação a um irmão. Não tem nada a ver com isso. Aqui não é judeu contra judeu, é um não judeu, inimigo de Israel, que o texto diz que ele é inimigo, não é isso? Nós estudamos a lição passada que diz que Amã é inimigo dos judeus. E nós não temos na igreja, é claro, inimigos. Nós temos irmãos que pensam diferente, mas que são irmãos da mesma família. E aí, numa aplicação nacional, a gente diz que Deus, assim como fez a aliança incondicional com Abraão, Deus vai sempre preservar Israel ao longo da história. É claro que não é por ser judeu é que é salvo, não. Há um pacto de Deus com a nação, sim. Há um remanescente, né? Você tem aí Romanos 9, 10 e 11, fala sobre isso. Há um remanescente e em decorrência desse remanescente, toda a nação ela é beneficiada. Então é isso que precisa ser pontuado e bem colocado pelo senhor. Rapidamente, próxima tela, por favor. Irmão Jonas, nós temos aí a próxima tela que vai tratar sobre a palavras-chave, né? Aqui nessa lição são duas palavras-chave. São duas palavras-chave, pastor, que o professor deve ficar bem atento para elas. Porque, como sempre o senhor tem nos orientado aqui, a palavra-chave, ela serve como norteadora, ela vai nortear o comentário da lição. Ela é estruturadora, porque a lição está estruturada em cima dela. Veja que a gente pode comentar tudo, mas vai ter que comentar sobre a denúncia e vai se falar do quê? Do livramento. E o autor colocou de maneira bem precisa, denúncia e livramento, por quê? Porque na organização da lição, o terceiro objetivo é justamente refletir sobre o grande livramento que Israel vai ter por intermédio justamente, é claro, da atuação da rainha Esther. Então tem as palavras que estão ali no infinitivo, descrever o banquete e a denúncia, que é justamente esse tópico 1, é o tópico 1 da lição, e o tópico 2, remontar. Aí talvez o professor que está nos assistindo, mas remontar o quê? Remontar o contexto histórico da fúria do rei contra a injustiça. E, por fim, refletir o grande livramento, refletir sobre o grande livramento. Então, denúncia e livramento são duas palavras-chave. Se o professor tiver isso em mente, como esse elemento norteador, estruturador da lição, ele não corre o risco de ir para a 13ª lição, nem tampouco comentar lições anteriores e nem tampouco entrar em outro assunto, pastor. Por isso que existe o nome palavra-chave. Então é manter a objetividade, né? Porque senão daqui a pouco perde o rumo. O professor precisa estar atento a essa questão. Ele, como o regente, vamos assim dizer, ele
funciona como um regente em sala de aula, um professor estará conduzindo a lição de maneira harmônica, dando oportunidade para o seu aluno também se expressar e contribuir, mas em nenhum momento a sala de escola dominical é palco de polêmica, né? Quem quer fazer polêmica, eu sempre digo, quer polemizar, quem quer polemizar vai aí fazer um curso na área das ciências humanas, vai fazer filosofia, aí entra aí discussão ad eterno. Mas na escola dominical é o local onde nós nos sentamos para aprendermos juntos a palavra de Deus. É o lugar que não só os alunos se edificam, mas também o professor se edifica à medida que os alunos também compartilham as suas opiniões, compartilham o seu conhecimento. É um lugar de crescimento, amadurecimento e edificação espiritual. No próximo bloco nós estaremos comentando sobre o banquete e a denúncia. Não saia daí, nós voltamos depois de um rápido intervalo. Queridos irmãos, estamos de volta no seu programa Escola Bíblica Dominical. Esta semana estudando a 12ª lição com o título O Banquete de Esther, Denúncia e Livramento. No bloco anterior nós trouxemos aqui uma visão panorâmica e vamos agora para o primeiro tópico de nossa lição, que tem como título O Banquete e a Denúncia. Nós temos aí o banquete e a denúncia. Primeiro, a instabilidade de Amã, o banquete do vinho e qual é a tua petição. Vamos para o próximo bloco, por favor, próxima tela, melhor dizendo. E aí, ministro Sóstenes, nós temos aí os 2 banquetes oferecidos pela rainha Esther. Esse primeiro banquete foi um banquete oferecido e que foi comentado na aula passada, né? Esse primeiro banquete em que Amã saiu regozijado, porque participou do banquete maravilhoso com a rainha, chegou para a esposa dele, chamou os amigos, estava feliz e maravilhado com esse ato da rainha ter convidado ele a participar. Hoje nós estamos agora num segundo banquete, no segundo dia, e o rei compareceu ao banquete do vinho juntamente com Amã. E foi justamente nesse banquete que Amã foi denunciado. A proposta do comentarista, e foi bem pontuado aqui pelo professor Jonas, é que ele sugere que cada professor possa descrever como se apresentou este cenário, né? Primeiro, é importante dizer que Amã, ele vai chegar diante deste banquete vivenciando uma instabilidade emocional, porque logo pela manhã, quando ele vai se apresentar ao rei para sugerir a forca de Mardoqueu, na verdade, ele se depara com a proposta do rei de uma honra, uma grande honra. E neste momento, a honra é justamente feita para Mardoqueu, aonde ele vai ter que levar Mardoqueu diante daquele grande momento. E aí isso gera uma dificuldade para ele. Ele se torna instável emocionalmente. E na mesma hora, quando ele está em casa denunciando ou apresentando essa sua frustração, na mesma hora chegam os líderes ali, os oficiais, para conduzi-lo ao banquete. É interessante que o autor, ele diz que, o comentarista diz que esse é o banquete do vinho, tal como está escrito, né? Existem banquetes no mundo pagão, e a Bíblia nos mostra que, lamentavelmente, alguns, até mesmo sendo povo de Deus, também se contaminaram com estas práticas. Nós podemos ver isto em Isaías, capítulo de número 5, versículos de número 11 e 12, o seguinte: ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice, e se demoram até a noite, até que o vinho os esquenta. Harpas e alaúdes e tamborins e pífanos e vinho há nos seus banquetes. E não olham para a obra do Senhor, nem consideram as obras das suas mãos. Quando nós vemos também em Amós, capítulo de número 6, versículos 6 e 7, diz assim: que bebeis vinho em taças e vos ungis com o mais excelente óleo, mas não vos afligis pela quebra de José. Eis que agora ireis em cativeiro entre
os primeiros que forem cativos, e cessarão os festins dos regalados. Então a Bíblia apresenta que existiam festas que eram dedicadas, né, à bebedice, onde muitos estavam bebendo, com músicas, tocando. Isso era uma prática muito clara no mundo antigo. E isto era também chamada de banquete. Então é importante entender que Assuero, neste caso, ele não era crente, ele não era evangélico, ele não era cristão, ele não tinha guardado esses preceitos. Adam Clarke, ele vai citar a Vulgata Latina, dizendo que justamente depois que o vinho o aqueceu, ele estava aquecido por este banquete. E nós observamos que a bebida tinha grande influência na vida daqueles que faziam uso fruto dela, né? Do vinho. Quem bebia do vinho estava perdendo a sobriedade. Nós vemos este caso acontecendo com Noé. O próprio autor, ele cita isto em Gênesis capítulo 9, versículo 20 ao 27. Existe esse caso também acontecendo com Ló, quando ele tem uma prática incestuosa com as suas próprias filhas, em Gênesis capítulo 19, versículos 31 a 38. Então nós vemos que o vinho, ele não tinha uma boa referência nas Escrituras, mas o banquete estava preparado para ele, e é justamente ali, quando ele é aquecido pelo vinho, que ele questiona a Esther: qual é a tua petição? E aí concluo a minha fala dizendo que é a terceira vez que ele pergunta a ela. Em Esther capítulo 5, verso de número 3, ele pergunta qual é a tua petição. No segundo banquete, em Esther capítulo 5, versículo 6, ele pergunta, no primeiro banquete, aliás, ele pergunta qual é a tua petição. E agora, finalmente, ele pergunta mais uma vez, qual é a tua petição? Ele estava disposto, no linguajar utilizado pelos os reis da época, ele estava disposto a dar até a metade do seu próprio reino. Esse era um tipo de expressão usada pelos reis da época, mostrando a disponibilidade de atender a rainha em todas as suas necessidades. E vale destacar, vamos para a próxima tela, vale destacar de que essa questão do vinho, evangelista Alessandro, o fato da Bíblia fazer essa descrição não quer dizer que ela esteja de acordo. Uhum. Há pessoas que acham que porque a Bíblia está descrevendo um fato, ela está de acordo com o fato. Se pensarmos dessa forma, então teríamos que admitir que Deus é a favor da poligamia, quando, na verdade, o próprio Jesus, em Mateus 19, vai reafirmar o princípio da monogamia, vai dizer assim, ó, no princípio não era assim, portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe e unir-se-á a sua mulher. Ou seja, entre Gênesis capítulo 2 e Mateus capítulo 19, Jesus disse, não mudou nada. Sim. O princípio divino continua o mesmo. Agora, se os homens tomaram caminhos diferentes e se o texto está descrevendo, não está valorando, está descrevendo, isso não quer dizer em nenhum momento que Deus esteja de acordo com aquele tipo de atitude. Perfeito, pastor. Uma coisa que é preciso ficar bastante claro é que nas Escrituras nós encontramos passagens normativas e encontramos passagens descritivas. Para a pessoa que está nos ouvindo, que de repente seja uma informação nova, o que seria a diferença aqui? O que é uma passagem, por exemplo, normativa? É uma passagem que estabelece normas. Por exemplo, não matarás, não adulterarás. Isso é uma passagem normativa. Está dando uma norma, uma orientação, uma prescrição. Agora, uma norma descritiva é quando é uma passagem que está apenas descrevendo um fato histórico. O evangelista Sóstenes prelecionou aqui sobre algumas passagens sobre vinho, pastor, que foi muito claro. Mas, se o senhor permite, só complementando, não seria a palavra complementar, mas caminhando no mesmo ritmo, nós temos outros exemplos de pessoas, inclusive servos de Deus, que estiveram em um ambiente pagão, onde havia banquetes com vinho e nem por isso eles deixaram de ser crentes. Por exemplo, José no Egito. Né? Nós vamos ver José no Egito sendo nomeado como segundo do império, do reino do Egito. O faraó diz, olha, depois de mim ninguém será maior do que José no Egito.
E José certamente estava ali naquele ambiente pagão, mas como crente. Ele participou daquele banquete, não é? Nós vamos ver, por exemplo, um pouquinho mais adiante, o livro de Daniel. Nós vamos ver vários banquetes sendo feitos ali por Belsazar, por exemplo, por Dario. E Daniel estava ali 70 anos como crente, como servo de Deus. Certamente, em algum momento, Daniel estava ali, mas não comungou com aquilo. Até porque no capítulo 1, versículo 1, diz que Daniel propôs em seu coração não se contaminar com os manjares do rei. Ora, se já no primeiro capítulo de Daniel já fica explícito de que ele colocou em seu coração não se contaminar, significa dizer que ele estivesse presente em qualquer momento de banquete, mas que isso não lhe afetasse na sua vida espiritual, porque ele não se inclinava àquilo. Trazendo, pastor, para uma realidade nossa, nós poderíamos dizer que um crente, por exemplo, que esteja a serviço, digamos assim, de uma empresa, e ali promove-se uma festa, onde as pessoas vão beber bebida alcoólica, mas ele pode estar ali presente sem que esteja participando desta festa de forma ativa e sem se embriagar. Não é? Pelo contrário, ele vai ser ali uma luz, como Paulo disse, que os crentes, nós, servos de Deus, devemos ser como luz, como astros, né? No meio de uma geração corrompida. Veja que ele diz no meio, ele não diz fora de uma geração, ele diz no meio. Então é possível sim, pastor, entender claramente que esse contexto de Esther aqui era sim uma prática do uso do vinho, mas não foi um pedido de Esther que tivesse vinho, ela pediu um banquete. Agora, como estamos em um ambiente medo-persa, isso é algo comum, não é? E assim, eu acho que isso é até bom que esteja aqui nessa forma descritiva do texto, porque reforça a integridade de Esther. Veja que diz que o rei, ficou com seu coração aquecido. Há uma versão que diz que ele ficou com o coração alegre, mas não diz nada sobre Esther. Pelo contrário, ela estava ali em jejum, não é? Pelo menos ali até o terceiro dia ela ficou em jejum. Então isso reforça ainda mais a integridade de Esther, mesmo em um ambiente paganizado e, por que não dizer, alcoólatra, né? Por assim dizer, não é? Então, eu acho que ficou claro essa questão aqui do vinho, do banquete. É literalmente o mundo pagão, e Esther estava inserido nesse mundo, mas isso não contaminou sua vida moral em absolutamente nada, pastor. E aí, como exemplo de descritivo, né, como o senhor já falou, por exemplo, versículo 2 do capítulo 7 diz assim: disse também o rei a Esther, no segundo dia, no banquete do vinho. Veja, aqui é uma descrição, no banquete do vinho. O texto não está dizendo que nós devemos ter um banquete de vinho. A Bíblia não está orientando que os crentes devem ter o banquete do vinho. Ao contrário, ele está fazendo a descrição de um ato que era comum, como o senhor bem colocou aí, dentro do contexto persa, e o autor da lição até coloca de maneira bem clara, né, de que isso era muito comum nas civilizações não pagãs. Isso é importante, irmão Jonas, descrever, porque existem pessoas que ainda hoje, mesmo no contexto do Novo Testamento, ainda advogam a causa de que o cristão ele pode beber, mas beber socialmente, beber um pouco, beba com moderação, né, que é o slogan das indústrias de bebida, né? Beba com moderação. Aí pega esse slogan, não, o crente pode beber, mas pode beber com moderação. E quando a gente olha para o Novo Testamento, a gente percebe claramente que tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. E às vezes eu fico pensando, ministros, irmão Jonas, por exemplo, às vezes você tem aquela pessoa que saiu do mundo do vício, do alcoolismo, chegava em casa, batia na mulher, batia nos filhos, e de repente encontrou Jesus, aceitou a Jesus como Salvador, se libertou do vício, saiu daquela vida para ser agora um cidadão de bem, cidadão reconhecido pela sociedade, parou de bater na esposa, parou de quebrar as coisas dentro de casa. Aí, de repente, esse camarada chega em uma determinada rede social aí tem um pastor que diz assim: não, meu filho, você pode beber, não tem problema não, contando que você beba moderadamente. Então, o que é que ele está sendo convidado? Ele está sendo tentado a voltar para o mundo do vício. Na verdade, as pessoas que acabam defendendo essa linha de consumo de álcool pelos cristãos,
Na verdade, são pessoas que não compreendem ou talvez não conheçam a realidade das famílias que sofrem quando se tem uma pessoa viciada no álcool dentro de casa, né, irmão? Com certeza. O senhor falando, pastor, só vem à mente, porque como eu trabalhei na área de saúde durante um bom tempo, e eu vi muitos casos desse tipo, de pessoas que por causa do vício destruíram famílias, perderam a vida, mataram até mesmo filhos. Meu Deus. Isso no calor do aquecimento, né, vamos dizer, do vinho de maneira geral. E quando essas pessoas vêm para a igreja, uma recomendação que é dada é afaste-se por completo, porque isso já é uma fraqueza que a pessoa já tem dentro dela. E eu não posso dizer em nenhum momento uma pessoa, vá tomando um veneninho, é veneno, isso aqui é um veneno, mas você vai tomando o veneno aos poucos. De jeito que se afaste do veneno de maneira completa. Por isso que a recomendação bíblica é aquela que está em Número capítulo 6, do versículo 2 ao 4, que é o voto nazireado que um crente deve fazer, né? Afaste-se por completo do vinho. É um exemplo típico disso dos recabitas, está lá em Jeremias capítulo 35, do versículo 6 até o versículo 19. Quer dizer, a fidelidade, afastar-se. Olha, veneno sempre vai ser veneno. Me desculpe aí quem gosta de tomar sua cerveja ou qualquer coisa dessa natureza. Isso, o que eu estou falando, o crente que apoia isso precisa reavaliar muitos conceitos. Porque se chegar mais próximo, pastor, de famílias, né, como o senhor citou aqui, muitas que eu conheci, vai ver o estrago que a bebida faz. Então, não é somente uma recomendação de caráter bíblico, é uma recomendação também médica, para que a pessoa possa estar viva e a família possa estar íntegra. Por isso que a gente é tão veemente em dizer assim, em nenhum momento afaste da bebida alcoólica. Não, socialmente, porque tem aqueles que têm uma autoconfiança muito grande, né? Diz assim, não, isso é somente no momento da festa. Disse, eu encontrei um que dizia que bebia 6 meses sim, 6 meses não. Eu disse como é que ele fazia, um dia ele bebia, outro dia ele também não bebia. Aí 6 meses sim, 6 meses não, e não era viciado. E um detalhe que eu, uma vez lendo um artigo, achei muito interessante o autor colocar, é que diz, com relação à ceia, a Bíblia sempre nos evangelhos usa o termo fruto da vide, né? Usa o termo fruto da vide, que segundo o autor daquele artigo, ele remete a uma realidade não alcoólica, né? Imagine tomando o vinho da ceia, claro que não é o objeto de estudo, mas de maneira um vinho fermentado, um vinho alcoólico. Então, vai na contramão de todo o princípio geral, né, das Escrituras. Pastor, eu não quero aqui ser interpretado como desrespeitoso, né? Mas eu acho extremamente perigoso e até mesmo irresponsável, principalmente por parte de uma pessoa que possui um cargo na igreja, incentivar a bebida de maneira social. Não, incentive outra coisa. Incentive a orar, a ler a Bíblia, a evangelizar, a dar testemunho. É porque essas coisas muitas vezes, acho que pela vivência, muitas vezes instiga, me permita só, pastor, quando eu vejo esse esforço muito grande, essa necessidade de estar nas redes sociais, pode beber, porque eu não vejo o mesmo esforço de assim, vai orar, vai ler a Bíblia. Porque, na verdade, é uma preocupação mais, eu digo que é tentar burlar a consciência, sabe? Se há uma ênfase exacerbada em uma situação como essa, na verdade é uma desculpa pública para eu continuar fazendo aquilo que eu estou fazendo. E pastor, bem pontuou aqui o evangelista Alessandro, quando apresentou princípios hermenêuticos sobre o pilar normativo e o pilar descritivo. E nesse tocante, nós podemos ver que, quanto à normatividade do texto, a Bíblia nos mostra já em Efésios, capítulo 5, e o verso de número 18, não vos embriagueis com vinhos. Ali está uma norma, mas enchei-vos do Espírito. Então é importante que os irmãos entendam esse contexto, percebendo que o banquete do vinho, que está descrito, é a narração de uma história.
Mas o ideal de Deus é justamente que esse cristão não chegue até ali. A Provérbios nos mostra isso. Capítulo 20, versículo de número 1, diz assim: o vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroça, e a bebida forte alvoroçada, e todo aquele que neles errar, nunca será sábio. Então nós vemos aqui o que é que a Bíblia entende sobre este assunto. E aí nós não podemos relativizar e nem tampouco entender de outra forma o que está como normativo e como aquilo que está descritivo para nós. Essa tela aí, que é a forca para Mardoqueu, né? Nós temos aí uma curiosidade, o texto mostra que a forca tinha 22 metros de altura e reflete a altura do orgulho de Amã, que provavelmente queria fazer um espetáculo público da morte de Mordecai. E aí a Bíblia diz tudo, o NAA, página 836. Vamos voltar para a primeira tela ainda, aquela tela do primeiro tópico. A instabilidade de Amã, o banquete vinho, qual a tua petição? E aí na petição eu acho fantástico a maneira como Esther se dirige ao rei Assuero, a maneira sábia. Cada palavra, evangelista Alessandro, cada palavra ali, eu penso que foi uma palavra bem pensada, bem colocada, porque quando ela faz a apresentação do problema, ela acusa Amã sem incriminar o rei. Porque ela poderia dizer assim: eu estou morrendo porque tu, rei, fizesse isso. Mas veja a maneira clássica, a maneira ética, a sabedoria que Deus deu a ela, tanto que ela acabou de alguma forma atingindo o rei, chamou a consciência do rei sem acusar o rei diretamente, tanto que ele se levanta do banquete e vai lá para o jardim. Eu acho que pensar assim, que besteira eu fiz. Ela não me acusou, mas mexeu com a consciência dele a ponto dele voltar. Quando ele volta do jardim, aí tem a sentença que dá o desfecho da história. É verdade, pastor. E além dessa sabedoria de Esther, né, de apresentar ao rei a sua necessidade, a sua petição, usando palavras sábias, né? Como é bom. O proverbista Salomão, falando sobre isso, ele disse que a palavra dita ao seu tempo é como maçãs de ouro em salvas, né, de prata. E ela utiliza-se dessa sabedoria, né? Como o senhor bem disse, pastor Nath Jackson, Esther mostra ao rei a atitude precipitada que ele tomou sem que fosse ofensiva. E eu vou dizer uma coisa que a gente disse, pastor, acho que na lição 4, ou lição 5, quando estávamos gravando aqui, a gente disse o seguinte, que não é às vezes o que se faz, é como se faz. Às vezes as pessoas fazem a coisa certa, pastor, mas de uma maneira equivocada. Perfeito. Ela não sabe se expressar, não sabe colocar a situação em pauta e por isso pode provocar toda uma situação adversa. E aqui a gente vê Esther, em outras palavras, dizendo ao rei que ele se precipitou, que de fato foi verdade. O próprio autor da lição, pastor, faz nos entender, pelo que ele escreveu, pastor Silas Queiroz, de que quando o rei deu o anel dele para Amã carimbar e dizer, está assinado, o que você decidiu, está decidido. Ele nem imaginava a dimensão do que estava sendo feito. Porque como nós estudamos em lição passada, aproximadamente 900 mil judeus que estavam ali, né, que seriam mortos, quase 1 milhão de pessoas. E em um bom juízo, uma pessoa em sã consciência, pastor Nath Jackson e ministro Sóstenes, professor Jonas, jamais assinaria um decreto disso, até porque seria uma perda muito grande no seu império, né? Uma perda de impostos, de mão de obra, por que não dizer até de serviço, comércio, no comércio. 1 milhão de pessoas o rei descartar assim. Então, ele provavelmente nem imaginou o que estava por trás daquela trama de Amã. E quando Esther chega para ele e faz o primeiro banquete e ela pede para que seja feito o segundo, nos faz lembrar o que está em Eclesiastes 3. Há tempo para falar e tempo para se calar.
Nunca é bom se precipitar em dizer alguma coisa na flor da emoção, porque isso pode resultar em coisas negativas. E essa sabedoria de Esther aqui, pastor, nos faz reportar ao texto de Provérbios 31. A mulher sábia, né? Que ela sabe fazer as coisas certas. Quando o proverbista diz assim, que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola por si a destrói, tem tudo a ver com Esther. Esther aqui é um exemplo de mãe, é um exemplo de mulher, é um exemplo de esposa, de irmã, que age de forma prudente, sem se precipitar. Porque quando, eu já falei, quando a gente toma atitudes na flor da emoção, pode acontecer prejuízos lá fora, lá na frente, quero dizer. Então, pastor, eu acho que essa sua fala, ela se encaixa perfeitamente com esse contexto do segundo banquete, e Esther deixa um recado para a gente, não é? Para qualquer um cristão que vá ler esse texto. Respire fundo, tenha calma, não saia atirando logo, espere o momento certo. O dia, vamos orar, vamos esperar para o dia de amanhã, não é? Porque ela tinha todos os motivos, pastor, para chegar e dizer, rei, este homem que está aqui, ele é teu inimigo, porque ele armou uma cilada contra ti, sem que tu soubesse. Porque se esse povo, 1 milhão quase, 900 mil judeus morrem, o rei ia perder, com toda certeza. Eu lembro que eu tinha um amigo que ele dizia assim, quando vier essa euforia, pense 10 ovelhinhas pulando a cerca e depois botando as ovelhinhas tudo de volta. Aí já passou o furor. E eu achei fantástico aqui, porque aqui, veja o que ela diz, aqui no capítulo 7, versículo 3 e 4. Veja o que ele diz. Então a rainha Esther disse, se eu tiver obtido o seu favor, ó rei, e se for do agrado do rei, que a minha vida seja a resposta ao meu pedido e que, como desejo, eu possa ter o meu povo, porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para sermos destruídos, mortos e aniquilados de vez. Se ainda nos tivessem vendido como escravos e escravas, eu me calaria, pois não valeria a pena incomodar o rei por uma coisa dessas. Veja que coisa interessante, irmão Jonas. O que é que ela diz aqui? Veja, ela não acusa o rei, ela disse que havia sido vendida, ela e o povo, e ela disse, olha, se eu tivesse sido vendida, se eu tivesse sido vendida por um povo, pelo menos eu não estaria aqui incomodando, porque as vidas estariam preservadas e você não teria prejuízo. Ao contrário, você teria lucro, porque nos vendeu e as nossas vidas estavam preservadas. Mas o problema é que o decreto, que aí ele se remete aqui ao decreto do capítulo 3, versículo 13, que foi, na verdade, de extermínio. Então, a forma sábia, como o evangelista colocou aqui, que ela apresentou essa petição, para mim foi o momento mais importante desse capítulo 7, porque a depender, como o evangelista colocou, a depender de como ela abordasse o tema, a forma como ela abordasse o tema, ela poderia, na verdade, até estar reforçando ainda o decreto que o rei havia determinado. Certeza, pastor. Nos bastidores, então estava lendo esse texto, quando o ministro Alessandro estava falando, essa sequência prudente e sábia, como disse aqui o nosso evangelista, dela agir, ela começa, né, tu pode separar, falar dela da seguinte maneira, né, o capítulo 7, ela já começa aquilo que o senhor já mencionou e que o evangelista também já disse, ó rei, se achei graça aos teus olhos. Ela não chega denunciando, ela não chega acusando, se bem parecer o rei, se for do teu agrado. E a revista corrigida, que é o texto que nós estamos usando, o texto que eu estou usando, assim, desse a minha vida como a minha petição. Ela, se achei graça, se parecer bem ao rei, a minha vida está junto desse pedido que eu estou fazendo também. Então, é uma introdução bem feita. E o meu povo, como sendo o meu requerimento. O autor, Silas Queiroz, até disse que é a primeira vez que ela se apresenta como sendo judia. Dá para a gente conjecturar, né, sem forçar o texto, né? Imagine Amã ouvindo que a rainha
ela é judia, naquele momento exato dali. Então, por isso que o autor trabalha a ideia de instabilidade, né? Que não vai ficar somente lá naquele primeiro tópico, vai percorrer o tópico por completo. Aí o versículo 4, ela vai dizer, se a gente fosse vendido, seria bem melhor, porque pelo menos o Senhor seria recompensado. Aí cai justamente naquilo que o evangelista Alessandro disse, 900 mil judeus, olha, imagine matar uma quantidade de pessoas dessa. Força de trabalho, como o ministro disse, força de trabalho perdida, impostos perdidos. Parece que o rei, nesse pedido aqui, ele começa a tomar consciência do que estava acontecendo naquele momento. Assim. O que foi, em outras palavras, o que foi que eu assinei? Que decreto foi esse que foi assinado, que extermina uma população tão grande como essa? E ela continua. Calar-me-ia ainda, versículo 4, capítulo 7, versículo 4, na parte B, podemos dizer assim, calar-me-ia ainda que o opressor não recompensaria a perda do rei. Versículo 5, capítulo 7, verso 5 de Esther. Então falou o rei a Assuero e disse à rainha, quem é esse? E onde está esse cujo coração o instigou a fazer justamente assim? Aí o rei Assuero, quem foi que fez isso? Quer dizer, a rainha vai ser morta juntamente com o povo? Quem é esse que chegou ao ponto de querer matar até mesmo a rainha? Aí nos desdobramentos ela vai revelar justamente que é Amã, e vai ser uma série de adjetivos que ela vai dar a Amã, né? Tem os adjetivos que é o versículo 6, e disse Esther, ela começa dizendo assim, o homem, depois o opressor, o inimigo é este mau Amã, o homem, aí vem os adjetivos, o opressor, o inimigo e o mau Amã. Quer dizer, Amã incorporou tudo isso nele, na sua personalidade. Aqui na NAA foi traduzido como o adversário e inimigo e este malvado. Adversário, inimigo e malvado Amã. Vamos para a próxima tela, porque o assunto que nós já estamos comentando já está dentro da revelação do plano. Quem fez isso, né? O senhor comentou aqui sobre o texto, que agora Amã vai perguntar ao evangelista Sóstenes quem foi que fez isso. Veja, ela não acusou o rei, embora que ele só fez isso porque o rei decretou, ela teve essa sabedoria para se dirigir ao rei. E aí o rei, quem fez isso? E aí é o momento em que nós já citamos aqui, versículo 6, onde ela de fato revela o agente causador de todo o problema. Mas isso o senhor só vai responder no próximo bloco. Vamos para o nosso rápido intervalo e voltamos já já. Queridos irmãos, estamos de volta para o último bloco de seu programa Escola Bíblica Dominical. Esta semana estudando a 12ª lição, que tem como título O Banquete de Esther, Denúncia e Livramento. No bloco anterior, nós já entramos discutindo o segundo tópico de nossa lição, que é a fúria do rei contra a injustiça. E evangelista Sóstenes, no bloco anterior, nós paramos aqui no versículo 6, onde Esther denuncia Amã diante do rei. Então nós temos aí a revelação que é o tópico, subtópico 1 do tópico 2, a revelação do plano. Quem fez isso é justamente o versículo 6, que Esther responde a essa pergunta. E aí nós temos o terceiro subtópico agora, a terrível reação do rei. O que é que a gente pode comentar sobre a reação do rei? Pastor, eu gostaria de voltar ao versículo de número 5, capítulo 7, versículo 5. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Esther, quem é esse? E onde está esse cujo coração o instigou para fazer assim? Eu tive a curiosidade de observar esse texto em outras versões e encontrei a Bíblia Viva apresentando uma pergunta muito interessante. Que conversa é essa? Quem teria coragem de tocar em você? Porque quando ela diz que ela está vendida e o seu povo, ela apresenta, como já foi bem narrado aqui pelos professores, então ele entende que ela também estava sob ameaça. E ele pergunta, quem teria esta coragem? Na NVT,
a nova versão, não é, transformadora, vai apresentar a pergunta sobre a audácia. Na NVI vai perguntar quem se atreveu. Na NAA, quem instigou o coração do rei. Mas na versão da King James, eu não tive o cuidado de ver em português, mas vi em inglês que ele é apresentado como wicked, quer dizer, o ímpio Amã. O professor bem qualificou aqui, trouxe os adjetivos, dizendo quem era este, e era justamente o ímpio Amã. É interessante que o texto bíblico vai dizer que, no versículo 6, e disse Ester, o homem, o opressor e o inimigo é este mau Amã, que chega como o ímpio Amã. E aí diz que ele, naquela mesma hora, se perturbou perante o rei e a rainha. É interessante que esta perturbação, ela é uma perturbação semelhante ao que aconteceu com Saul. Em 1 Samuel, capítulo 16 e o versículo 14, diz que quando o Espírito do Senhor se afastou de Saul, ele foi assombrado. Esta assombração é semelhante ao que Jó fala em relação aos ímpios, no capítulo 18 e versículo 11, dizendo que o ímpio também ele é assombrado, ele é perturbado neste nível. E eu estive procurando uma descrição de uma perturbação semelhante. A perturbação semelhante que eu encontrei nas Escrituras foi o que aconteceu com o rei quando viu. Daniel descreve isto no seu livro, capítulo 5, e o versículo de número 5. A Bíblia nos mostra que Belsazar, ele sofreu uma situação semelhante. Diz assim o texto, na mesma hora apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam, defronte do castiçal, na estucada parede do palácio real. E o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram, as juntas dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos bateram um no outro. Esta mesma descrição de perturbação é semelhante à perturbação que aconteceu com Amã. Ele ficou inquieto, ele ficou numa situação estarrecedora, onde não havia mais reação neste homem. Então, evangelista Alessandro, nós temos aqui a denúncia, o rei se desespera, corre para o jardim, acho que vai pensar. E o que eu acho interessante é que a decisão dele, ele, com relação a Amã, ele não chamou nenhum dos seus conselheiros. Veja que para depor a rainha Vasti, chamou os conselheiros, mas para resolver a situação de Amã, ele não chamou os conselheiros. O que pode, a gente ia até pensar aqui, que de repente, como foi uma coisa entre ele e Amã, né, aquela decisão, é possível que ele diga, não, olha, Amã, de alguma forma ele caiu a consciência, ele me colocou numa situação difícil. Se mandasse prender, Amã do jeito que era, menino mimado, ia sair denunciando aí, mas foi você que, foi eu falei, mas foi você que queria e tal. E a gente pensa que, por ironia, quando ele retorna, ninguém sabe o que é que ele tinha pensado, o que é que ele decidiu. Quando ele retorna, ele já estava enfurecido, aí está Amã junto à rainha Ester, o que alguns historiadores dizem que ele em nenhum momento poderia estar ali, porque um homem não poderia se aproximar de nenhuma das mulheres do palácio, tá? A distância teria que ser no mínimo de sete passos, e que muito menos diante da rainha. Então, o que natural seria era ele, quando o rei se levantou, ele correr atrás do rei, ou se ele, de repente, foi culpado, ele correr do rei, mas não ir para os pés da rainha, o que agravou ainda mais a situação dele, porque o rei, o que é que o rei interpretou naquele momento? Você está querendo vilipendiar a honra da minha rainha, e aí isso foi um fator decisivo para decretar a morte de Amã. Perfeito, pastor. E essa decisão do rei não é a primeira, não é? Desde o capítulo 1, nós podemos observar algumas decisões reais de Assuero, né? Algumas precipitadas, outras pensadas, outras indiretas, como o senhor falou, porque em relação a Vasti, por exemplo, ele vai consultar o que deveria ser feito,
porque ele chamou Vasti não veio, ele vai consultar os seus conselheiros, né? Mais à frente, quando se descobre que a Mardoqueu havia denunciado aqueles insurgentes, ele também busca saber o que fazer, não é? E ali Amã dá aquela ideia achando que era com ele, mas era com Mardoqueu. E aqui a gente vai ver uma decisão do rei, mais uma vez, mas ele não busca saber de ninguém, como o senhor disse, ele toma a decisão, né? Ele já estava enfurecido. É possível, pastor Nath Jackson, que ele tenha lembrado de Esther, e quando ele lembrou de Esther, provavelmente sendo morta por conta do decreto que ele mesmo, sendo incentivado, né, pelo mau projeto de Amã, ele possa ter lembrado também de Vasti, né, sua primeira esposa, uma mulher que estava ao seu lado e por uma precipitação dele, ele a perdeu. O capítulo 2 diz que ele ficou ali quase que depressivo, né? E eu acho que ele disse, eu não vou perder pela segunda vez a rainha. Por isso que eu acredito que ele tomou essa atitude muito bem, digamos assim, rápida. Ele não pensou, não é? Ele não chamou os conselheiros para saber o que ia fazer, né? E coincidentemente, pastor, né, a história narra que Amã se desespera, se lança no divã da rainha, né? Naquele, digamos assim, momento em que ela estava deitada ali, naquele sofá real, e quando o rei encontra ele prostrado ali, na realidade pedindo clemência, mas o rei já veio tão enfurecido que disse, ele quer, nesse momento de luto, ainda quer aproveitar da minha ausência, então eu vou tomar uma decisão mais rápida ainda. É claro que Deus não é o autor do mal moral, né? Mas Deus permite em algumas situações que o mal aconteça para que seus planos sejam executados. E eu entendo aqui, pastor, de forma clara, Deus como regente da história, Deus permitiu aquela atitude para que Amã, quando se jogou aos pés da rainha, o rei entrasse e visse ele ali e achasse que ele estava querendo, como o senhor falou, né, se insinuar para a rainha, não é? Então o rei disse, não, esse homem de fato não merece mais a minha confiança. Então Deus está até nesse detalhe, pastor, agindo. Volto a dizer, para ninguém fazer um recorte da minha fala, dizer que eu estou dizendo que Deus é o autor do mal moral, não. Estou dizendo que Deus, como rege a história, ele se utiliza de detalhes dessa história para finalidade e propósitos específicos. E neste caso, Deus permitiu com que o rei voltasse e encontrasse o malfeitor ali, prostrado aos pés da esposa, quem sabe ali em uma situação, inclinado sobre ela até mesmo, né? Porque o texto diz isso, dá a entender isso, versículo 8. Tornando, pois, o rei do jardim do palácio, a casa do banquete do vinho, Amã tinha caído e prostrado-se sobre o leito. Observe a expressão. Parece que ele se jogou sobre a rainha mesmo, né? Ele não teve nem esse cuidado de se jogar ao chão. Porque ele poderia ter se jogado, ministro Sóstenes, ao chão. Mas ele se jogou sobre o leito. Então, neste momento, é quando Deus vai permitir com que o rei entre e veja Amã daquela forma e diga, não, esse homem tem que ser morto. Me permita, pastor, um breve comentário, contribuindo com esta fala, é que o rei, mesmo sendo aconselhado por ele, por Amã, por vários anos, nós percebemos o seguinte, que o nível de impiedade promovida por Amã era tão alto que o rei ele já não considera ali que ele está se humilhando e pedindo ajuda. Ele percebe o nível de maldade que ele fez com o povo é tão grande que ele também está querendo abusar da minha própria esposa. Exatamente. Ele não consegue considerar nenhuma outra questão. Isto para mostrar o nível de maldade que o rei compreendeu sobre o genocídio que seria praticado. E, pastor, só concluindo aqui essa fala, o autor fala sobre a lei do bumerangue, né? O mal que Amã fez voltou para ele, porque o rei não perguntou nada. Mas, de repente, versículo 9, aparece um outro personagem aqui, pastor. Diz assim, então disse Arbona, um dos camareiros que serviam diante do rei, eis que também a forca de 50 côvados de altura que Amã fizera para Mardoqueu, que falara em defesa do rei. Veja, ele está defendendo Mardoqueu e acusando, revelando o plano, né, maligno de Amã. Que Amã fizera para Mardoqueu, que falara em defesa do rei, está junto à casa de Amã. Então disse o rei, enforcai-o nela. Então, apesar do rei não ter pedido a opinião de ninguém, Arbona entra e diz, espera aí, eu vou aproveitar a oportunidade e vou contar o que é que aconteceu. Provavelmente o rei não sabia nem dessa forca. Então o mal que Amã preparou
voltou para ele. Isso mostra também A lei da que semeadura. provavelmente ele não era persona não grata, era uma persona não grata, né? Era. Vamos para a última tela. A última tela, irmão Jonas, o nosso tempo já apertou, então nós temos o grande livramento, a história da forca chegou ao palácio, o evangelista já falou, e os ventos mudaram, agora Deus mudou completamente o cenário. Completamente o cenário. Eu vou pegar só um dos versículos aqui utilizados pelo autor da lição. Ele vai citar Esté, capítulo número 7, e o versículo número 9, que por sinal foi que o evangelista já citou. Diz que a história da forca chegou ao palácio. Aquela forca de 22 metros de altura, eu acredito que foi no programa passado, pastor, que ficou calculado, para quem está assistindo a gente, né, ter uma ideia, são aproximadamente de 6 a 7 metros, não, de 6 a 7 andares, quer dizer, extremamente alto. E já tinha uma forca mencionada no capítulo 2, mas não tem essa altura aqui. Aí quando a história da forca chega no palácio, aí Harbona, como o senhor disse, que eu acho que Amano era uma pessoa muito benquista, porque Harbona disse: eu já sei o que é que eu vou fazer. Eu disse: olha, Mardoqueu falou bem do senhor e tem uma forca preparada. Mas é o que mostra o que o evangelista disse, o evangelista Sóstenes, né? A natureza ímpia do homem era tão ruim que Harbona disse: ele já vai morrer mesmo, então por que não dizer que já tem uma forca pronta, e por que também não dizer que ele está tentando fazer o mal contra a pessoa que fez bem justamente ao rei, Assuero. Irmão, ministro Sóstenes, nosso tempo explodiu já. Já explodiu. O que é que o senhor orienta aos professores que estão nos acompanhando na aplicação dessa lição? Amém, pastor. Sugerir aos professores que estejam motivando os irmãos a crer que Deus ainda muda a situação. Basta permanecer fiel e no tempo certo Deus agirá. Pastor, o versículo 2 do capítulo 8 diz: e tirou o rei o anel que tinha tomado de Amã e deu a Mardoqueu. Aquele que serve a Deus e em sinceridade, Deus ele é aquele que pratica a justiça e no tempo certo ele age. Capítulo 7 do livro de Esté, e o versículo 3 e o versículo 4. Só destacar a prudência de Esté. Num momento tão difícil, num momento tão complicado, não só para ela, mas para todo o povo, ela não agiu de acordo com o ímpeto da emoção. Ela teve calma, teve prudência e conseguiu a resposta que queria. Então fica a recomendação: prudência nos momentos mais difíceis. Que Deus continue lhe abençoando em nome de Jesus. Queridos irmãos, depois de um programa tão bom, né? Vamos orar. Evangelista Sóstenes, dê a honra. Pastor. Amém. Querido Pai, querido Deus, louvamos o Teu nome pela Tua fidelidade. Te agradecemos pela exposição da Tua palavra, Senhor, que traz à nossa mente luz, entendimento, Senhor, desejo de perseverar diante dos desafios. Te agradecemos porque Tu és fiel, Senhor. Nós queremos Te pedir a Tua bênção sobre o anjo da igreja, sobre o nosso amado pastor, Senhor. Continua com as Tuas mãos estendidas sobre o superintendente das escolas dominicais, Senhor. E também abençoando todos os irmãos da Rede Brasil e todos aqueles que acompanharam esta programação. Assim nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Chegamos ao final do programa de hoje. Estudamos a 12ª lição com o tema O Banquete de Esté, Denúncia e Livramento. Na próxima semana veremos a última lição do trimestre com o título Esté, a portadora das boas novas. O programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar na TV toda sexta-feira às 21h30 e no sábado às 16 horas. Também está disponível no formato de podcast no Spotify e em nosso canal no YouTube, Rede Brasil Oficial. Se inscreva, ative o sininho e compartilhe nossa programação. Obrigado por sua audiência e até o próximo programa. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos, hoje para todos sempre. Amém.